segundo componente, né, moçada? São dois, né? O primeiro é a substância intercelular, a matriz extracelular, com substância fundamental amorfa, fibra proteica. E o líquido tissular, a parte líquida. E o segundo componente, moçada, as células. E aí, tem um detalhe, né? Enquanto lá no tecido epitelial, as células são todas muito parecidas, né? Pega, por exemplo, lá na epiderme, né? Você tem lá células chamadas queratinócitos. Quase todas células iguais. Tirando uma ou outra célula diferente, como o melanócito. Mas no tecido epitelial, a tendência é que as células sejam muito, muito parecidas. Na maioria dos tecidos epiteliais, elas são todas iguais. Aqui, moçada, no tecido conjuntivo, eu tenho vários tipos de células. Aliás, é outra característica que o tecido conjuntivo tem. Uma grande diversidade celular. Vários tipos de células. E, número 1, principal dos tipos de células, célula mais abundante do tecido conjuntivo, chama fibroblasto. Fibroblastos, moçadas, são célulazinhas com o papel de produzir fibras, né? O óbvio, né? Fibroblasto produz fibras. Mas eu vou além disso, tá? Na verdade, o papel do fibroblasto é produzir substância intercelular. E quando eu falo em substância intercelular, tanto a substância fundamental amorfa, ou seja, é o fibroblasto que vai estar fabricando proteínas, glicoproteínas, proteoglicanas, ácido hialurônico, ele que vai fabricar isso, e vai fabricar também fibras proteicas, né? Fibroblasto vai fabricar fibras colágenas e elásticas e reticulares, e daí por diante. Sendo, gente, que quando o fibroblasto ele funciona, o nome é fibroblasto. Quando o fibroblasto se aposenta, o nome dele é fibrócito. Aliás, vocês vão ver que no tecido conjuntivo, na maioria das células, eu tenho duas versões. A versão chamada de blasto é a versão ativa, é a versão funcional, e a versão chamada de ócito é a versão inativa. É a versão, nesse caso lá, que não está funcionando. Qual o sentido de eu ter uma célula se ela não funciona? Qual o sentido de fibrócito ser inativo? Opa, ele é inativo. Agora, entretanto, eles podem voltar à ativa, eles podem ser ativados se houver necessidade. Ou seja, digamos que o fibrócito ele está aposentado temporariamente, mas se eu precisar dele, ele vai lá, vai ser ativado, ou seja, ele vai voltar a ser fibroblasto. Que tal um exemplo de uma situação onde isso aqui acontece? Gente, quando eu vou fazer uma cicatriz. Cicatrizes são feitas de tecido conjuntivo, então quando eu me machuco, que eu tiver que fazer uma cicatriz, ora, os fibrócitos que estão na área da cicatriz, que estão lá tudo coçando, sem fazer nada, eles, moçada, vão sair da folga, são ativados, voltam a ser fibroblastos para poder construir a cicatriz. Terminou, gente, lá, a cicatriz feita, eles se aposentam de novo, voltam a ficar inativos. Existe, moçada, uma maneira de você reconhecer pela aparência quem é o fibroblasto, quem é o fibrócito. O fibroblasto, duas coisas. Número 1, fibroblasto, ele é uma célula ramificada. Então, a célula, eu diria até mesmo estrelada, de tantas ramificações. Quando eu falo disso aqui, eu lembro do melanócito, né? O melanócito lá da pele também é ramificado, cheio de ramificações. E não sei se alguém lembra qual era o papel das ramificações do melanócito. As ramificações no melanócito, elas funcionavam como agulhas que furavam as células epiteliais e injetavam melanina lá dentro. De uma certa maneira, a ramificação do melanócito tem um papel de secretar melanina. Aqui, as ramificações do fibroblasto têm um papel de secretar substância intercelular. Ou seja, imaginem que cada ramificação dessas está liberando fibra colágena, fibra elástica, fibra reticular, glicosaminoglicanas e etc e tal. Ou seja, imaginem que da pontinha da ramificação
você está o tempo inteiro secretando alguma substância. Fibras, proteínas, glicoproteínas, proteoglicanas e etc. e tal. Fibroblastos, eles apresentam núcleo grande e núcleo claro. Também não sei se alguém vai lembrar dessa, mas núcleo grande e núcleo claro é um indicativo de DNA ativo. O DNA descondensado, o DNA na forma... Eita caramba, será que alguém não vai lembrar? Né? O DNA ativo descondensado, eucromatina ou heterocromatina? Opa, eucromatina, né? Então, o núcleo grande, claro, um denotativo de DNA ativo, descondensado na forma de eucromatina. Porque quando, moçada, o fibroblasto, ele vira fibrócito, ele, moçada, aposentado, ele vai mudar de forma. Primeira coisa que acontece, ele perde as ramificações. Faz sentido, né? Se as ramificações servem para secretar a substância intercelular e o fibrócito não secreta nada, porque o fibrócito ele está aposentado, o fibrócito ele não é ramificado. Daí, inclusive, eu vou descrever ele como tendo uma forma fusiforme. O termo fusiforme é o termo que descreve esse formato, né? Vamos aprender o nome das formas. Redondo, quadrado, triângulo. Tudo bem, estou sendo idiota. Ei, fusiforme. Então, estruturas que são afiladas na ponta e cheias no meio, fusiformes. Por exemplo, né, um peixe, ele é fusiforme, né? Que nem você desenhava um peixe quando você era pivete, o seu peixe assim, afilado nas pontas, cheio no meio, ele é fusiforme. E ele apresenta um núcleo pequenininho e um núcleo escuro. Esse núcleo pequeno e escuro, porque nesse caso, moçada, ele vai apresentar um DNA inativo. Quando a gente fala em um DNA inativo, é aquele DNA, moçada, que está lá na forma condensada, né? É aquele DNA que está lá na forma de heterocromatina inativo. Mas como eu disse, as duas formas são interconversíveis, pode ir e voltar. Está aqui o núcleo pequenininho e escuro, com DNA condensado, heterocromatina inativo. Segundo tipo, moçada, lá, de célula do tecido conjuntivo, que eu queria lembrar para vocês, chamada de mastócito. De mastócito, ele vai ser uma célulazinha de formato irregular. Como assim, Landim? De formato irregular. Nem é redonda, nem é quadrada, nem é fusiforme, ela é, sei lá, desse jeito. Qual é o formato que eu descreveria para isso? Não tem forma, né? Então vou dizer que ela apresenta formato irregular. E essas células, moçada, de formato irregular, mastócitos, elas vão ter o papel de apresentar, acumular grânulos citoplasmáticos, vesículas citoplasmáticas, com duas substâncias químicas, histamina e heparina. Opa, pausa para conversar um bocadinho sobre isso aqui. Histamina, moçada, é uma substância relativamente famosa no seu dia a dia. Ah, não é famosa não? Pô, gente, alguém lembra para mim qual é o tipo de condição que uma pessoa tem para ter que tomar um remédio antihistamínico? Para tomar um remédio antihistamínico, você sabe qual é o problema que alguém tem? Beleza, antihistamínico quer dizer contra alergia. Histamina, ela é a principal substância química mediadora da reação alérgica. Principal responsável pela alergia. Inclusive, em aulas futuras, a gente conversa sobre a alergia melhor, como ela funciona, mas tudo que acontece na alergia é culpa da histamina. Né? Tanto é que o remédio antihistamínico é um remédio para combater a alergia. E quando você tem uma alergia, algumas coisas chamam atenção, né? E aí, você está alérgico, por exemplo, lá, você é alérgico a alguma coisa, e você está com a crise alérgica, gente, fica inchado, né? Por que fica inchado? Porque a histamina, ela promove vasodilatação. Nesse caso, gente, ela dilata o vaso sanguíneo. Ora, se dilata o vaso sanguíneo, chega mais sangue. E se chega mais sangue, incha, né? Inchaço.
um nome fresco para inchaço, edema, né? O nome edema é o nome fresco lá para inchaço. Outra coisa, quando você tem uma dilatação do vaso, chega mais sangue, gente, e sangue é vermelho. Então a região inflamada com alergia, a região com a crise alérgica, vai ter vermelhidão. Nome fresco para vermelhidão, rubor aqui na jogada. Ou seja, é a histamina que faz tudo isso. Quando você tem uma crise alérgica, a histamina é liberada pelo mastócito, dilata os vasos sanguíneos, incha, edema, fica vermelho, rubor, porque chega mais sangue na área que na conversa. E o diacho lá da histamina promove outro efeito conhecidíssimo da alergia. Prurido, né? Prurido, moçada, nome fresco para coceira. Então, histamina, ela vai promover coceira, efeitos que a alergia vai proporcionar. Outra substância que é liberada pelo mastócito é a heparina, sendo que a heparina, ela vai ser o principal anticoagulante do sangue. Então, é a heparina que impede que o sangue coagule espontaneamente dentro dos vasos. Heparina, tinha falado sobre ela lá na aula de carboidratos. Heparina, quimicamente, ela é um carboidrato. Ela, nesse caso, é uma glicosaminoglicana também. Ela é uma molécula de açúcar associada a grupamentos amina. Então, o principal anticoagulante do nosso sangue, heparina, uma glicosaminoglicana formada de glicose associada a grupamentos amina. Nós temos, moçada, ainda falando sobre as células do tecido conjuntivo, uma célula chamada de macrófago. Sendo, gente, que o macrófago, ele é uma célula ameboide. Quando eu falo que é uma célula ameboide, quer dizer que ela tem um formato que lembra uma ameba. E, Landinho, eu não lembro como é uma ameba. Beleza. Amebas, elas apresentam aqueles pseudópodes, né? Pseudópodes, então lembram ameba. Apresenta um núcleo reniforme. Tradução em forma de rim. Tudo bem. Organizando aqui um pouquinho melhor o meu simpático macrófago, né? Então ele tem lá os pseudópodes dele e o núcleo reniforme em forma de rim, lembrando que os rins têm forma de feijão, ou sei lá, os feijões têm forma de rim, mas como isso é meio ridículo de escrever feijãoforme, né? Para dizer que é a forma de feijão, a gente que é muito elegante, fala em reniforme, que é a forma de rim. Dependendo do ângulo que você ver o feijão, se você viu o feijão de lado, ele é assim, né? Mas se você viu o feijão de costas, ele é oval. Então, às vezes, a impressão que você tem é que o núcleo, ele é oval. Pelo amor de Deus. O pessoal do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se exploda, não vai precisar saber de cor o formato da célula, o formato do núcleo. Pelo amor de Deus, não é a cara do Enem. Mas o pessoal do vestibular tradicional te vira para sair decorando essas paradas. Claro, como eu sempre lembro, pessoal que vai fazer as provas mais maluquinhas. Pessoal, gente, lá, o macrófago é uma célula ameboide, núcleo reniforme oval, e o papel dele é defesa. Defesa através de fagocitose. Através dos pseudópodes, ele vai lá, moçada, fagocitar micro-organismos, bactérias, e com isso ele vai te defender. Uma coisa muito importante sobre o macrófago é que o macrófago, ele é derivado de um grupo de leucócitos do sangue. Ora, moçada, não falei de sangue ainda, mas eu já andei dando algumas informações, né? Plasma é a parte líquida do sangue. Aí tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio. E tem os leucócitos, que são os glóbulos brancos com papel de defesa. Tem vários tipos de leucócito. Tem um tipo de leucócito chamado monócito, que origina o macrófago, sendo que o leucócito monócito, quando ele passa por um processo chamado de diapedese, ele origina o macrófago. Diapedese é a saída do leucócito do vaso sanguíneo. E Landim, entendi não, ó. Ok. Era uma vez, gente, um vaso sanguíneo, era uma vez um capilar sanguíneo. Capilares sanguíneos têm esse nome, capilar, porque ele é bem estreito, da espessura de um fio de cabelo. Não, na verdade, ele apresenta uma espessura menor que a de um fio de cabelo. Mas o nome capilar vem daí, né? Ele vai lá, espessura de um fio de cabelo. Eu lembro que o capilar sanguíneo
é constituído de células chamadas de células endoteliais. Até lá na aula de tecido epitelial, eu falando sobre os tipos de epitélio, e comentei que a célula endotelial é exatamente a célula que é a parede do capilar sanguíneo. Deixa eu enfeitar bem muito meu desenho. Está aqui o núcleozinho das células endoteliais. Só que entre uma célula endotelial e outra, eu tenho um pequeno espaço. Esse espaço é chamado de poro capilar. E era uma vez um leucócito aqui dentro. Era uma vez, moçada, um leucócito do grupo dos monócitos. Um belo dia, tem uma bactéria aqui do lado de fora. Deixa eu desenhar aqui a bactéria. A bactéria sacaneando com o leucócito. E aí, nem me pega. E aí, moçada, se a bactéria encher muito o saco do leucócito, porque a bactéria está aqui fora e o leucócito dentro, não tem problema. O leucócito vai lá, se espreme todinho pelo poro capilar, sai do poro capilar, vai para fora do sangue e vai lá matar a bactéria que estava enchendo o saco dele. Enquanto, moçada, o leucócito, ele está no sangue, o nome dele é leucócito, nesse caso, monócito. Então, monócito é o nome desse tipo de leucócito que eu estou descrevendo no momento. O nome do processo pelo qual ele sai do vaso sanguíneo é diapedese, perdoe-me a letra pequenininha. E quando o monócito por diapedese sai do vaso, quando ele está no tecido conjuntivo, o nome dele, tudo bem, né? Deixa eu conseguir aqui um pouquinho mais de espaço no meu desenho. Então, quando o leucócito monócito sai do vaso sanguíneo, o nome dele não é mais monócito, o nome dele é macrófago. E, como eu estava dizendo, a bactériazinha que estava frescando com a cara do leucócito, perdeu, já era, caixinha em vela preta, o macrófago vai lá e detona ela. Então, o macrófago é derivado de um leucócito chamado monócito e ele sai do vaso sanguíneo através de um processo chamado de diapedese. Ainda falando sobre as células do tecido conjuntivo, nós vamos ter uma célula chamada de plasmócito. O plasmócito, gente, ele é uma célula oval que apresenta um núcleo esférico, um núcleo redondo. Esse núcleo esférico, ele vai ser, moçada, dotado do que a gente chama de cromatina em roda de carroça. E eu vou dizer que ele é excêntrico. Eita caramba, pessoal do vestibular tradicional vai, nesse caso, se preocupar com isso. E olhe lá, vamos descrever num desenho. Então, o plasmócito, ele é oval. Oval. Ele apresenta um núcleo excêntrico. O que quer dizer excêntrico? Fora do centro, né? Não é no meio, fora do centro. E quando a gente fala em cromatina em roda de carroça, é que o DNA que fica no núcleo do plasmócito, ele se organiza de tal maneira que ele, moçada, vai ficar mais ou menos com essa aparência. E alguém cismou que isso aqui lembrava uma roda de carroça e chamou cromatina em roda de carroça. Aquela criatividade que só os biólogos têm para dar nomes que não tem nada a ver. E aí, cromatina em roda de carroça. Vamos ao que interessa. Plasmócito, ele tem papel de defesa. Que nem o macrófago, mais ou menos. No macrófago, a defesa é através de fagocitose. Enquanto nos plasmócitos é a defesa através da produção de anticorpos. Eita caramba, anticorpos, todo mundo já ouviu falar. Anticorpo, ele é também chamado de imunoglobulina. E o anticorpo imunoglobulina é uma proteína de defesa. Inclusive, a galera confunde demais isso aqui. Qual é a diferença, Landim, entre leucócito e anticorpo? Os dois têm papel de defesa. Só que o leucócito é uma célula de defesa, célula. Ela tem membrana, citoplasma, núcleo, ribossoma, etc. e tal. Enquanto que o anticorpo é uma proteína de defesa. Quem é maior, um leucócito ou um anticorpo? Ora, a célula, claro que ela é maior
do que a proteína. Inclusive, o anticorpo é produzido por um tipo de célula chamado plasmócito. Gente, o plasmócito também tem origem em um tipo de leucócito. Ele tem origem num glóbulo branco, num tipo de leucócito chamado de linfócito tipo B, na aula de sangue. Eu volto a falar sobre leucócitos, sobre o monócito, sobre o macrófago, sobre o linfócito B, sobre o plasmócito. Eu vou voltar a falar sobre isso em sangue, em sistema imune, mas vou logo adiantando que o plasmócito é uma célula do tecido conjuntivo, ok? E só que é derivado de uma célula do sangue, que é o linfócito B, através de diapedese. Ou seja, diapedese, a saída do vaso sanguíneo. Nesse caso, né, gente, tem várias células de tecido conjuntivo que quando elas mudam de lugar, elas mudam de nome. É a mesma célula, só que ela muda de lugar, muda de nome. Ora, quando estava dentro do sangue, o nome era monócito. A mesma célula saiu do sangue, o nome agora é macrófago. A célula, quando ela estava no sangue, o nome dela é linfócito B. Saiu do sangue, o nome agora é plasmócito. E, gente, existem outros tipos de células de tecido conjuntivo que eu vou descrevendo aos poucos. Mas, por enquanto, eu queria falar do último deles que me interessa nesse momento, as chamadas células mesenquimais indiferenciadas, onde as células mesenquimais indiferenciadas, elas também são chamadas de células adventícias, elas, moçada, são células tronco. Quando eu falo que elas são células tronco, elas são, então, indiferenciadas. Cuidado, elas não são nem pluripotentes, nem totipotentes. Elas são células oligopotentes. Quando eu falo que elas são células tronco, oligopotentes, oligo, poucos, elas têm a capacidade de formar algumas poucas células de tecido conjuntivo. Oligo, poucos, então ela não é pluri nem tot, oligo. Ela forma algumas poucas outras células de tecido conjuntivo. Aliás, quem são essas células de tecido conjuntivo que a célula mesenquimal indiferenciada é capaz de originar? Basicamente, moçada, ela vai originar fibroblastos. E lembrando que o fibroblasto, quando ele se aposenta, ele vai ser chamado de fibrócito. Vai originar lipoblastos, que são as células adiposas jovens. Quando fica adulta, o nome dela é lipócito, ou o nome preferido da gente, adipócito. A gente tem, moçada, lá que origina os condroblastos. Condro quer dizer cartilagem. Condroblasto é a célula cartilaginosa jovem. Condrócito é a célula cartilaginosa adulta. E você vai ter, gente, o osteoblasto, que é a célula óssea jovem. O osteócito é a célula óssea adulta. Então a célula adventícia pode virar fibroblasto, que depois pode virar fibrócito. Lipoblasto, que pode virar lipócito, adipócito. Condroblasto, que pode virar condrócito. Osteoblastos, que podem virar osteócitos. Então, aqui, o último do tipo de célula de tecido conjuntivo, que eu estou mencionando agora, porque depois eu vou falar com calma do adipócito, do condroblasto, do condrócito, do osteoblasto, do osteócito e algumas outras células que vão aparecer.